Oi, agora deu. Ai, que bom. Deve Bom, ter sido um problema no meu é, celular mesmo. não entendi. Deve ter sido um problema no meu celular. Ah, pode ter sido. Bom, aquela hora tava entrando bastante gente. A gente não precisa esperar, né? Só vou localizar as pessoas porque vai ficar salvo depois no IGTV. A gente teve um problema aí, né? Um pouquinho a gente atrasou, mas olha só, o que vai acontecer a partir de hoje, né? A gente vai começar a iniciar uma semana de prevenção, da Semana de Saúde Mental, que é em decorrência do Setembro Amarelo de prevenção do suicídio, e a gente vai abrir essa semana falando sobre prevenção do suicídio, né? Tem muita gente que não sabe que é possível prevenir, né? Tem muita gente, tem muito tabu em cima dessa temática, tem muito tabu em cima da saúde mental. Então é importantíssimo a gente abordar esse tema, né? Eu entrei em contato com a Meire lá em 2019, foi ano passado, né? Foi ano passado, a gente começou também um movimento que depois a gente acabou não dando continuidade, não teve braço, nem perna, nem. Enfim, foi complexo, né? Mas eu gostaria então que a Meire se apresentasse para a gente, falasse quem é a Meire e já introduzisse esse tema que é muito importante da gente abordar. É. Muito obrigada, Michele. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? Estou vendo que a Grace entrou, a Rafael, e assim, agradeço bastante aí essa oportunidade de falar sobre prevenção do suicídio, né? Falando justamente, acho que da ação que é mais importante, que é a saúde mental. Então, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu atuo nessa linha de prevenção ao suicídio já há bastante tempo. Fiz um mestrado que tinha como objetivo estudar as ações de cuidado na prevenção do suicídio, né, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E há bastante tempo mesmo eu me interesso por esse tema. Então, para mim é muito bacana essas oportunidades que a gente tem de falar, de conversar, né? E hoje num bate-papo para a gente conversar então sobre o que é possível pensarmos e de que forma que a gente pode implementar no dia a dia essas ações, né? Que resultem na prevenção do suicídio. Uhum, muito bom. Eu acho que é interessante, eu não sei que pessoas a gente vai atingir com esse vídeo, mas é interessante a gente também falar, né, um pouquinho de uma introdução do que de repente leva ao suicídio, os mitos que estão por trás, de repente só para a gente, né? E aí eu te deixo muita vontade para você iniciar essa conversa aí. Eu até quero assim deixar aí a oportunidade de quem quiser mandar pergunta, trocar ideia, né? Porque Exatamente. a gente sabe o quanto é importante ahn, falar sobre isso e mesmo assim pensarmos juntos, né? Se a gente for esperar que tenha uma receita, os 10 passos na prevenção do suicídio, não existe, porque são cuidados e que precisam ser muito personalizados, de acordo com a região, de acordo com as características da população que a gente quer atingir. Tá? Então, assim, o que a gente pode ir introduzindo aí enquanto um tema para pensarmos sobre o suicídio? Então, até muito pouco tempo atrás, um bate-papo como esse, aberto, descontraído nas redes sociais, para falarmos sobre o suicídio era impensado. Por Uhum, quê? Se tinha muita ideia de que se a gente vai falar sobre isso, a gente vai dar ideia para as pessoas, né? exatamente. E, e até o que a gente está, de certa forma, prestigiando,
surgiu em razão disso. Então, esse foi um mito, né, que a gente considera um dos tabus, porque o suicídio, assim como morte, são temas que a gente foge, a gente não quer falar. Então, eu tenho até uma amiga que ela fala assim para mim: quando é que você vai parar de ficar procurando esses temas, né? Eu falo: olha, eu acho que não vai ser possível, mas as pessoas se preocupam e assim. E tem essa ideia, né, de que falar sobre o suicídio é um tema, um assunto que não é muito bem-vindo. E se pensava isso. Então, a mídia, durante muito tempo, não, tinha até diretrizes, tem, né, diretrizes muito claras de que falar sobre o suicídio, você precisa, é uma ação que precisa ser feita com muito cuidado, com muito respeito, com muita ética, né? Por quê? Como um assunto delicado, a gente precisa saber como falar. Então, um dos mitos que se tem é esse: se eu falar, eu posso dar ideia. Então, já se sabe que não, que é importante falar e dar espaço para as pessoas que possam ter ideações, pensamentos suicidas, para que elas possam expressar e contar o que está se passando com ela. Na medida que a gente fala sobre algo que está nos pressionando, a tendência é a gente enxergar esse assunto, seja ele qual for, de uma maneira mais ampla. E aí a gente consegue pensar pensamentos com essas ideações que possam surgir. Outro mito, né, que é muito comum e que às vezes a gente ainda escuta é quando dizem assim: ah, fulano fala em se matar, mas quem fala não faz. E Uhum. daí temos os suicidólogos, né, que são pesquisadores que se dedicam ao estudo e não só ao estudo, mas em intervenções relacionadas ao suicídio, sabem que isso não é verdade para o suicídio. Então, muitas vezes, a pessoa que ela menciona, né, que tem planos ou que tem ideias de morte, ela pode fazer sim. E isso é importante que a gente possa estar atento, porque esses sinais, né, quando eles acontecem, pode ser um pedido de ajuda. E mesmo em situações que a gente possa até depois imaginar, né? Não, olha, tá vendo? Não era tão letal, né? Então, essas coisas, elas não são importantes. O que que é importante? É identificar que aquela pessoa pode estar em sofrimento e a forma que ela tem de comunicar esse sofrimento pode ser com expressando, né, o seu desejo de morte, a sua desistência em relação à vida. E isso precisa ser escutado e cuidado, né? Então, como que a gente pode cuidar dessas comunicações que muitas vezes nos chegam? Outro, aí tem vários tabus, né? Outro que a gente pode pensar, ah, quem pensa em suicídio é porque tem algum transtorno mental, tá? Isso também é um tabu. Então, nem toda pessoa que tem algum transtorno mental pode ter pensamentos, ideações suicidas, e também nem toda ideação suicida está relacionada a um transtorno mental. Então, são coisas que precisam ser olhadas e pensadas com muito cuidado. O que que a gente vê? Sempre que a gente está diante de uma situação em que a gente possa pensar na possibilidade de uma tentativa de suicídio,
é importante que sejam tomadas atitudes, primeiro, de muito acolhimento com aquela pessoa que pode estar passando por um momento muito crítico na sua vida, e, após o acolhimento, o devido encaminhamento, né? A gente nunca lida com o suicídio sozinho. Isso é um aprendizado que, para às vezes, é bastante complexo, né? Porque você precisa mobilizar família, as pessoas do entorno, porque às vezes é uma luta que a pessoa que possa estar nesse momento mais frágil, e ela vai precisar dessa rede de apoio. E isso é bem importante da gente saber, né? E também de poder contar com a rede profissional, né? Então, você precisa encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, às vezes, para saber se vai ser necessário ou não outras medidas, né? Então, é uma situação que envolve o cuidado com uma outra vida. Então, por isso que ela precisa ser feita com bastante responsabilidade e bastante atenção para aquele momento. E a gente, assim, nunca esquecer, né? Às vezes a gente pensa assim, fulano se matou porque tal coisa. Uhum. E a gente esquece que o suicídio, ele nunca tem uma única causa. Então, por isso que a gente diz, né? O suicídio é um fenômeno que ele é multifatorial, a gente não consegue estabelecer uma relação dual, né? Assim, então, fez isso, acontece aquilo. Não, Uhum. é multideterminado que a gente fala dentro dos estudos da suicidologia. Por isso que ele é tão complexo e necessita dessa equipe multidisciplinar, de você envolver outros atores, até que não só a equipe de saúde. Tá? É interessante isso que você está falando, porque a prevenção do suicídio começa muito antes, né? Porque, que nem você disse, multifatorial. Às vezes a pessoa pode ter realmente um problema, uma complexidade dentro dela, e ela não vai buscar ajuda justamente. Psicólogo é para louco. A gente tem ainda esse tabu que impede a pessoa, o psiquiatra, enfim, que impede a pessoa de buscar uma ajuda, né? Ela tá ali Uhum. num sofrimento muito intenso, aquilo vai embotando, vai embotando, vai embotando, chega uma hora que ela não aguenta mais. E às vezes não é só isso, né? Às vezes tem um fator aí de um quadro depressivo por alguma coisa que tem a ver com a personalidade dela, né? Ela age por impulso e acaba cometendo o ato, né? Então, só que via de regra existe um pedido de ajuda, não sei se é 90% dos casos a gente poderia prevenir, né? Então, isso é interessante da gente saber, né? Isso. E aí, você falando assim, né, Michele, me fez lembrar do pai da suicidologia, que é o Edwin Schneidman, que até, assim, dentro dos vários estudos que ele fez, é, pesquisando após suicídios, né? Então, com autópsia psicológica, que é um procedimento que você vai tentar reconstruir, né? Os Uhum. passos e levantar a história daquela morte por suicídio. E ele chegou à conclusão que o suicídio ele é a expressão de uma dor psíquica ou dor existencial, como alguns psicólogos no Brasil traduziram, né? E ele cunhou um termo que é psicaike, e não sei se é assim direitinho que Não. pronuncia, mas que quer dizer isso, né? Dor emocional. E quando ele traz essa dimensão, a gente entende que, independente da causa, das razões e dos fatores, somando a tudo isso, a gente tem um imenso sofrimento psíquico. E que esse sofrimento, ele não nasceu naquele momento que a pessoa caminha para o suicídio. Então, ele vem sendo construído ao longo de uma vida. Então, essa trajetória,
Em geral, a gente pode pensar, nossa, mas poderia ter sido pensado ou buscado outras formas, né? Isso muitas vezes, para os sobreviventes, ou seja, para os familiares enlutados, né, pelo suicídio, é fonte de uma dor muito grande. Porque, em geral, as pessoas, elas se questionam muito, né? Nossa, por que que eu não vi? São os famosos e se, né? E se eu tivesse feito tal coisa? Quer dizer, esse questionamento, ele não ajuda muito, né? Depois que acontece. Entretanto, serve assim de um alerta a gente pensar, né? Em termos assim de prevenção, como que está sendo vivida a vida, né, de cada um de nós. Porque todos nós podemos ter características e até mesmo passar por situações em que a gente possa enxergar, não ver a luz do fim do túnel, né? Então, o suicídio não é uma coisa que acontece só com o vizinho, ele pode acontecer muito próximo de cada um de nós. E se a gente souber como, primeiro, né, fazer esse acolhimento, abrir possibilidades de diálogo, de conversa, e saber dentro dessa conversa onde buscar ajuda, a quem recorrer, às vezes você pode estar cuidando desse sofrimento psíquico sem que ele necessite caminhar, né, ou evoluir para uma situação de sem saída, em que a pessoa se sente muitas vezes encurralada, sem enxergar outras alternativas. E, claro, se tiver algum adoecimento associado, hoje a gente tem muitas possibilidades de tratamento, né? Seja daquilo que seja o que for que a pessoa estiver passando. E não só pensar, né, numa visão de patologia, mas pensar quem é que não passa no dia a dia em situações que não vê, pelo menos momentaneamente, saída. Né? E quando a gente se vê nessas situações, em geral, o que que a gente faz? E aí a gente tem os diversos perfis, né? Então tem pessoa que tem em si a coisa de dividir, de buscar, de conversar com alguém, procurar um amigo, compartilhar. Isso você vai trabalhando com vínculos, né? Que são fatores de proteção para o suicídio. Justamente por essa possibilidade de você ter com quem contar, de você ter essa possibilidade de partilha. Outras pessoas têm dificuldade até de enxergar com quem é que eu posso contar se as coisas apertarem. E aí a gente está vivendo um momento ímpar, né, na história humana, hein, em que as pessoas estão cada Afastada. vez mais solitárias, né? E sem esse convívio, esse contato, isso pode ser um fator. Isso já vem preocupando os profissionais de saúde, os profissionais da saúde mental especificamente. Por quê? Porque pode ser um fator de agravar, né? Ou situações que já existiam, ou agravar essa solidão, esse distanciamento. Né? A gente está vivendo um distanciamento social, né? Agora, não necessariamente precisa ser um distanciamento afetivo. E às vezes a gente confunde isso. Então, e não, vamos dizer assim, para todo mundo essa é uma situação nova, uma situação, entre aspas, que pode, né, suscitar algumas crises. Como que a gente está lidando com
com essas questões que estão sendo colocadas para a gente. Isso tudo faz a gente pensar na importância que é a gente prestar atenção na questão da saúde mental. E daí você falou muito bem, né, quando você diz, muitas vezes ainda hoje, século XXI, se você disser para alguém, olha, que tal você procurar um psicólogo, né? Você podia conversar com um profissional sobre isso. Às vezes a pessoa pode sentir-se muito, falar, não, você está me chamando que eu sou louca? Então, ainda Uhum. hoje, se associa o psicólogo, estou nem falando psiquiatra, né? Como algo que a gente só vai quando está pirado, né? Psiquiatra, então, é, quantas e quantas vezes, situação de consultório, a gente viu acontecer, né? Psicoterapia, a pessoa já chegou a buscar ajuda e você precisa de uma avaliação especializada no transtorno mental, né? Às vezes a pessoa está passando por um sofrimento que ele não precisava ser daquele tamanho, se ela pudesse, se ela fizesse uso, por exemplo, de uma medicação, mas ela fala, olha, no psiquiatra eu não vou, né? Mas por que não, né? Então, Uhum. que acontece com a nossa cultura em que a gente não valoriza, em que a gente despreza tanto as questões psíquicas, as questões mentais, né? Seja lá o termo que a gente quiser usar. Eu acho que isso é muito sério e isso a gente não vê só. A gente pode falar assim, ah, tá, mas pode ser com pessoas que não têm tanta informação. Olha, eu Em geral. atuo, é geral. Então, eu Uhum. atuo com estudantes universitários, né? E muitas vezes, quando a gente fala, acho que seria importante uma avaliação com psiquiatra, isso precisa ser muito bem construído, porque senão a pessoa acaba não voltando para o Uhum. atendimento psicológico, porque se sente ofendida, né? Então, acho que a gente precisa ter muitos bate-papos como esse que a gente possa, então, pensar, né? Por que será que quando eu estou com um problema no meu coração, eu não Uhum. penso duas vezes, eu vou buscar um cardiologista? E por que será que quando eu estou com sofrimento emocional, se a gente falar no especialista, que é o psicólogo, né? Ou com algum transtorno um pouco que necessita, por exemplo, da medicação, a gente não quer nem ouvir a opinião do especialista, né? Prefere não. Eu prefiro aguentar essa ansiedade, mas eu não vou tomar remédio. Então a Uhum. gente tem ainda muito que trabalhar e que aproximar é, es- esses conhecimentos da população, né? Que a gente Sim. possa ver, olha, muito bom fazer terapia. Uhum. Talvez assim, quando você experimenta, aí você fala assim, nossa, que bom fosse se eu ficasse muito tempo em terapia, Pois porque é. você está lá para falar de você, Aham. né? E Por tem, que que só e tem uma você? coisa que é interessante aí dentro do que você falou, a questão da medicação, né? Ainda existe também esse tabu, a questão de, eu tenho medo de viciar e tal. E isso eu escuto também na clínica, né? Quando você fala, olha, talvez seja necessário, né? Então, vai também num psiquiatra. Porque o que que acontece? Quando você faz a terapia, psicoterapia, junto com o acompanhamento psiquiátrico, em alguns casos, por exemplo, depressão, transtorno borderline, estou citando alguns que tem um pouco a ver com esse tema que a gente está abordando. Quando você faz junto, que é o ideal, a gente sempre frisa, né? Não pode fazer ou Uhum. um ou outro. Porque se você fica só na medicação, a tendência é viciar mesmo. Se você não trabalha com o aspecto cognitivo, a mudança cognitiva, você vai viciar. Então tem que fazer os dois, né? Para você poder ir Uhum. abandonando aos poucos. E isso também é muito
o psiquiatra que vai fazer esse processo, né? O psicólogo não pode receitar medicação. Então, isso é importante da gente falar, né? E assim, a gente precisa de remédio às vezes para aumentar um pouquinho de serotonina. A depressão ela também é fisiológica. Acontece algumas pessoas terem uma queda nesse neurotransmissor aí, o hormônio do prazer, né? Então, Uhum. e isso também tem fatores genéticos envolvidos. É interessante a gente falar que a mente e o corpo funcionam junto, né? E as pessoas, às vezes, por não saberem disso, acabam entrando nesses tabus aí, né? Nesses mitos que vão sendo criados, né? E até o Rafael, né, disse que agora há pouco falou que a gente precisa fazer mais propaganda. Sabe o que acontece, Rafael? Eu vou falar um pouquinho da área da psicologia, né? A gente tem muito tato, muito dedo, porque não é uma propaganda, né? Que a gente precisa saber como fazer isso. E eu acho que tem uma linha de um esclarecimento e de como que a gente pode aproximar a experiência das pessoas para elas entenderem justamente o que a Poliana, uma grande amiga, bom te ver Uhum, aqui, pô, dizendo que a terapia nos traz alívio e ajuda a organizar as emoções e as ideias, né? É bem isso mesmo. Então, quantas vezes a gente pode experimentar algumas situações em que na cabeça da gente está tudo misturado, embaralhado, a gente é, vicia, vou falar entre aspas, de olhar para as nossas situações de um mesmo prisma. Na hora que eu me permito conversar com alguém sobre uma determinada situação que eu estou vivenciando, eu amplio, né? E nesse movimento de ampliar, às vezes a gente mesmo se escuta. Que a hora que eu falo, né? O primeiro que escuta sou eu mesma. E uhum, só nesse movimento, às vezes, já clareia mais as emoções, é isso que traz esse alívio, né? Que a Polly falou. uhum. E vai, de fato, nos ajudando a ter essa melhor organização, essa é, mudança cognitiva que você fala também, né, Michele? E agora, o que que eu vejo com relação à medicação, essas coisas? O que que é sério? A gente vê hoje, ainda no nosso país, muito remédio de uso, a gente fala, né, remédio psiquiátrico, nem sei se é a melhor forma de dizer assim, mas sendo ministrado por outro especialista. Isso é muito E, comum de outras áreas, né? é, e às vezes a pessoa, ela não é, né, hoje a medicina, a psicologia avança muito rápido. E o tempo todo você tem novos medicamentos, enfim. E às vezes você está tomando uma medicação que já tem uma outra tem melhor efeito, menos efeito colateral, vamos dizer assim, e você fica ali com aquela ideia, por quê? Por preconceito de visitar o psiquiatra, né? Ou por não sei o que seja. Então, acho que são situações que a gente precisa trazer à tona, até para a gente poder realmente pensar, né? E poder buscar essa ajuda quando necessária. Você disse, Michele, que 90% dos casos, né, podem ser prevenidos. Essa informação é uma informação que ela foi muito veiculada e a partir de um estudo que hoje já se sabe que ele foi mal interpretado, porque não significa que 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Mas foi um estudo que foi feito com mais de 1.500 pessoas, né? E que nessa amostragem se viu que dentro dela 90% tinha transtorno mental.
E esses transtornos mentais é que tem tratamento. Hoje, Exatamente. como dizem, né, a melhor época para você, historicamente, para você ter depressão é a nossa, né? Tem muitas possibilidades de tratamento, medicamentoso, não medicamentoso. É, então, nesse sentido, transtornos que poderiam ter sido identificados, tratados e Uhum. tido uma evolução melhor. Agora, é complicado a gente pensar, a prevenção do suicídio, ela é uma ação que ela passa muito pela educação, né? Nesse sentido das pessoas se conscientizarem de que é muito importante dar atenção a si mesmo. Então, são essas ações de saúde mental que a gente precisa levar mais a sério, né? E entender que não é frescura e nem bobagem aquilo que a gente experimenta em relação a gente mesmo. Então, assim, às vezes a gente sente alguns desconfortos emocionais e a gente pensa assim, vai passar, né? Uhum. E aí passa 1 ano, 10 anos, Vai né? colocando embaixo do tapete. Vai colocando embaixo do tapete, vai virando bola de neve, aí vai somando com outras questões. E a hora que você ou é levado a olhar essa situação, é, ou você, por algum motivo, tem alguma crise mais intensa, aí aquilo que podia ser encaminhado de uma forma mais tranquila, né? Aí requer ações mais drásticas. Então, tanto quanto na nossa saúde física, uma dor, ela pode indicar vários, vamos dizer assim, várias, ela pode ser mais Mas, né, complexa, né? pode ter a Isso, ver com várias coisas, né? isso. Uma dor emocional também, né? Uhum. Como que a gente pode estar atento às nossas dores emocionais? Então, a primeira ação que a gente devia aprender na escola é o autocuidado, né? E aqui não estou dizendo assim, né? Porque os professores podem falar, pô, mas a gente já tem que dar conta de tanta coisa e você vai querer mais isso, né? É Uhum. que a escola não é só lugar de educação. A escola, ela é também lugar de formação. E enquanto formação, ela necessitaria, né, ter essa multiplicidade de olhares que pode nos ensinar, desde muito cedo, a como lidar com as nossas próprias emoções, né? Que é aquilo que às vezes pode se desorganizar ou se, né, desestabilizar de alguma forma. É uma ideia que seria interessante, né? O ensino da gestão emocional. Como que você pode utilizar suas emoções a seu favor? Porque a gente sente tristeza de vez em quando, a gente sente ansiedade. Ansiedade é questão é instinto. Se eu ver uma cobra ali, eu tenho que ficar ansiosa, estressada, correr, sei lá, fazer alguma coisa para me proteger, né? E quando eu sinto ansiedade, a ansiedade tem que ser algo que vai ali, ó, peraí, eu tô pensando alguma coisa que tá gerando ansiedade, eu tô fazendo alguma coisa. Isso deve ser um norteador, né? Então, acho que, de repente, falar sobre isso mais no sistema educacional, não sei, nas escolas, iria ajudar muito, desde muito cedo, né? Todo mundo. Eu acho que é por aí, mas eu também penso que isso tem que não sei da onde que a gente começa a fazer essa mudança, mas enfim, é uma ideia que é bem interessante aí. Agora, é aquela história, né? Nunca é tarde para começar. Uhum. E no momento que a gente entende que as nossas emoções elas não são inimigos que a gente tem que combater, muitas vezes a gente pensa isso, né? Uhum. Eu tenho que, não, tem que me livrar dessa emoção aqui.
Não, ao contrário, nossas emoções, elas podem sinalizar algo, elas fazem parte da nossa manifestação mais ampla, né? E aprender a lidar com elas, trazer a nossa capacidade de pensar as nossas próprias emoções. Primeiro sentir, né? Hum. Que às vezes a Não gente pode também, quando reprimir, é, exatamente. fala, distanciar das nossas emoções. Uhum. E aprendendo a lidar, né, nesse gerenciamento. Hoje já se tem nas diretrizes educacionais de que as habilidades socioemocionais elas devem ser ensinadas nas escolas. Mas o que que Ah, acontece? No nosso país, infelizmente, a gente acontece isso, né? Então a gente tem diretrizes, né? Mas dentro tem um gap muito grande entre a diretriz e a ação prática. Então, por exemplo, prevenção do suicídio tinha diretriz desde 2006, né? Um grupo incrível de pesquisadores que, se vocês procurarem na internet, vão encontrar. Dentro das diretrizes de prevenção do suicídio, lá em 2006 já se colocava a prevenção passa por é, é, esse, como que eu vou dizer? Esse aprendizado de como lidar com as emoções, enfim, com a saúde mental, desde a, desde a escola. Então começa a prevenção do suicídio, ela começa muito antes. Se a gente for pensar, o ideal do ideal do ideal era que ao pensar em ter um filho, você já tivesse ação de cuidado com saúde mental. muito E bom. aí você vai estar com certeza prevenindo o suicídio, né? Porque começa ali, né? Começa ali na família, as famílias mais tóxicas. É, também assim, porque a gente não nasce sabendo quem é pai e mãe, não nasce sabendo ser pai e mãe. Precisa ter um controle ali também das emoções, lidar com as próprias emoções, porque os filhos vão seguir, né, esse caminho. Vai ser um modelo. É uma cultura, né? É uma cultura Aham. de que a gente pode cuidar da gente, e esse cuidado, ele nada mais é do que aumentar a atenção, né? E buscar as resolutivas, né? Daquilo que pede a nossa atenção. Então, espaço de diálogo, espaço de escuta, de conversa, de que as pessoas tenham essa possibilidade, né, de dizer e de escutar aquilo que precisa ser falado, né, comunicado. O que mais que a gente pode dizer? Não sei se alguém aqui Se alguém quer quer colocar fazer alguma pergunta, coisa. né? É. Né? Uhum. É, Mary, é uma coisa que estava me passando pela cabeça aqui agora, é, que eu percebi que a gente tomou um rumo que está ampliando muito mais do que está sendo falado bastante. Que eu vejo que as campanhas de prevenção falam bastante, olha, a gente tem que se atentar aos sinais que levam a pessoa a cometer o suicídio. Mas a gente está ampliando e falando de coisas que são bem profundas e importantes também, que é a base, né? A gente modificar lá atrás na educação, né? Modificar a cultura de falar da saúde mental, de falar sobre as dores emocionais. Isso já é prevenção. Mas o que eu vejo que as pessoas buscam bastante, tá? O que eu faço para identificar alguém que está prestes a cometer suicídio? Que nada, a pessoa estava lá sorrindo, estava dando risada e de repente no dia seguinte foi lá e se matou, né? Mas isso é muito consequência de tudo isso que a gente está falando, de uma certa forma, se a gente for analisar. Você não sabe o que está acontecendo dentro da pessoa. Às vezes a pessoa, ela é mestre em camuflar as emoções dela, porque ela aprendeu a ser assim na família, nunca ninguém escutou, não sei, pode ter um histórico ali, né?
E isso é o que é mais comum. As pessoas não querem demonstrar que estão em sofrimento, né? Então, Uhum. é interessante também a gente olhar, abordar de repente esse aspecto, né, para quem for assistir depois essa live e compreender. As pessoas dão sinais quando elas têm uma mudança brusca, de repente, de isolamento. Como que é? Quais são esses sinais, né? É interessante a gente abordar isso também. Sim. Eu costumo dizer assim, que existem sinais. Pode ser que sim, pode ser que não. Como a gente fala de múltiplos tipos de suicídio, existem suicídios que eles são lentos, eles são silenciosos, né? Ó, quando você vê, e aí às vezes é comum as pessoas dizerem: nossa, mas ninguém diria que aquela pessoa podia pensar em suicídio, estava sempre alegre, sorridente, ninguém percebia que ela podia ter problema. Então, tem pessoas que lidam assim com seus problemas, tá? Agora, o que é importante para quem for pai, educador, nessa questão de atenção aos sinais? Em geral, há uma mudança de comportamento. Então, estar atento a essa mudança de comportamento e, quando perceber, não ter medo, né, de chamar para conversar. Porque, às vezes, uma conversa franca, uma conversa, como diriam antigamente, né, da boca para o ouvido, né, não era assim que o pessoal falava? Ela pode ser uma conversa que ajuda a pessoa a enfrentar aquela situação que ela está vivenciando, né? Eu acho que essa mudança repentina no comportamento, ela precisa ser olhada e levada muito em consideração. Não só pensando em suicídio, né? Mas pensando que pode ter algo que não está caminhando bem com aquela pessoa. E aí, nessa ideia dessa prevenção mais vamos dizer assim, mais ampla, né, mais ampliada, do que só a gente estar atento a fatores de risco ou fatores de proteção. Deixa eu ver aqui que parece que tem A uma Poliana, pergunta. ela fez uma pergunta aqui, ó. Dentro da estrutura dos condomínios, como podemos criar uma rede de apoio e prevenção ao suicídio? Hum, boa pergunta, não, Poli? A gente pode pensar, eu acho que ter espaços de conversa, né? Porque, assim, normalmente reunião de condomínio, as pessoas falam mais sobre coisas muito práticas do dia a dia. E pode ser que não pensem em ações de saúde mental daquele condomínio, né? Às É, vezes, ter uma roda de conversa com os moradores, aproveitar algum tema, ouvir desses moradores sobre o que vocês gostariam de conversar em termos de saúde mental. E fazer de uma forma bem descontraída. É só a gente interessante. pensar, né? Eu achei Oi. interessante essa pergunta, porque não é algo assim, eu não tenho muita convivência com condomínio, porque eu Uhum. tive pouco acesso a isso, não morei muito em condomínios, mas é uma pergunta curiosa, assim, porque eu imagino que pode ser que tenha casos, que chegue situações assim, ou não sei, né? Mas é interessante colocar em pauta isso, né? Fazer reuniões, fazer alguns movimentos. É uma ideia Muito boa aí. moradores, Eu né? nunca vi assim, mas eu acho uma ideia muito boa, né? Eu falo que no Brasil a gente só se coça, né, quando acontece alguma coisa. Uhum, Então, eu já vi algumas situações em que aconteceu um suicídio em algum condomínio, né? E aí os moradores ou o síndico procura, como as escolas também, né? Olha, e aí como que a gente pode, será que a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar? Mas uhum. por que não pensar em escutar esses moradores e saber, né, através, de pesquisa mesmo, coisa assim,
de saber, escuta, sobre o que vocês gostariam de conversar sobre saúde mental? Como que é? Tem muito adolescente, tem muito idoso? Às vezes a gente coloca bastante atenção nos adolescentes, mas uma Esquece. faixa etária que tem aumentado muito os casos de suicídio são os idosos. E às vezes eles estão sozinhos em casa, sem contato. E aí você pode pensar alguma ação que poderia ter de socialização, né? De Hum, conversa, né? Porque às vezes você não precisa especificamente falar sobre suicídio, mas é. só de você promover aproximação, laços, né? Vínculo, Troca, né? Que é o que a gente falou de fator de proteção, né? Uhum. protege. A Polly fez outras perguntas ali, eu não consegui Ela fez acompanhar. uns comentários, ó, vou colocar aqui. Ela falou que muitos condomínios têm moradores sozinhos e o estímulo a se cuidar. Ela falou nesse sentido, né? Além de existirem áreas de risco, varandas, terraços, uma coisa que eu sempre observo, é uma coisa mais minha mesmo, eu vejo, por exemplo, universidades, escolas, clínicas. A primeira coisa que eu olho, se tem rede de proteção, que eu acho isso fundamental também, né? Os locais terem. Então, já que ela abordou esse assunto, é cuidar disso também. Independente, visualmente vai ficar feio, não importa, tem que ter rede de proteção, na minha opinião. Eu tô falando de mim, porque tem casos, né, em universidades e tudo mais que a gente vê, né? Então, sei lá, falando especificamente da estrutura física, também é importante a gente pensar, né? Sim. Só porque tem mais perguntas aqui e a gente está com o tempo quase lá. A Priscila está perguntando aqui como falar sobre suicídio com crianças dentro da família, por exemplo. Você pode falar um pouquinho disso? Então, a Pri mesmo já respondeu aqui, né? Oferecendo Ela espaço e respondeu? abertura para conversar e criando Ah, vínculos. É isso aí, Pri. O que que a gente observa? Eu sempre falo isso e acho que vale repetir aqui. Com criança, vale aquela máxima. Você fala do tanto que ela te pergunta. Então, ela te perguntou alguma coisa, você vai falando com ela. E aí chega um momento que ela fala assim: ah, beleza, aí ela vai brincar. Isso é a dose que ela pode absorver, né? Então, com criança, eu gosto muito dessa ideia. Você vai falando, não adianta a gente querer fazer um tratado sobre suicidologia para criança, não vai rolar, né? Então, se ela vai te perguntar alguma coisa, você vai responder. E sempre a verdade numa linguagem simples, né? Dialogando, como você disse, né, Pri? Acho que é fundamental isso. E aí, voltando ao que você estava falando, Michele, às vezes a gente pensa assim: quais são os profissionais que devem fazer parte de uma comissão de prevenção ao suicídio? Uma vez eu estava pensando nisso. E aí eu falei, cara, tinha que incluir o engenheiro, né? Aí a pessoa com quem eu estava conversando, mas engenheiro, pirou, Neide? arquiteto também. Claro que tem que ter, porque quem que vai planejar os lugares e ter esse cuidado com segurança, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão de equipe multidisciplinar, mas é multidisciplinar mesmo, vai além da saúde, né? Pode incluir o síndico Por também. exemplo, eu fico vendo shoppings também, né? Que tem uma estrutura que não é muito segura, né? Então isso é complicado. Eu fico preocupada. Às vezes eu olho assim e falei, caramba, esse negócio não tá legal, né? Então é interessante a gente estimular esse povo aí da arquitetura, da engenharia mesmo, a pensar de uma forma mais segura, né? Prevenindo também. Então, daí aqui a Poliana também deu a ideia de divulgar o telefone 188, né, que é do CVV nos boletos,
também é uma ideia, mas eu acho que também falar essas rodas de conversa, ela também deu a ideia de rodas de conversa, acho interessantíssimo isso, né? Que isso estimula muito as pessoas a se abrirem, a falar dos problemas e tudo mais. O Josino, ele falou que é difícil reunir pessoas em condomínio. Aí eu já não sei, Uhum. né? Teria que pensar em algumas estratégias para cada situação, né? Aí a Priscila comentou, né, de oferecer espaço e abertura de criando vínculos, isso mesmo. Maicon deu um oizinho aí. E a Priscila falou que o filho de uma amiga perguntou algo e ela ficou paralisada, né? Uhum. Será que existe alguma Quando- dica para a gente dar para as mães, para os pais em relação a esse tema, até para prevenir em relação às crianças, identificar alguma coisa nas crianças? Tem alguma dica aí que a gente possa dar? Sim, eu penso assim, que a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem, né? E assim, esses temas mais delicados, é importante que a gente, enquanto pais, educadores, que a gente possa pensar sobre eles. Porque provavelmente a gente vai se paralisar, né? Como a amiga da Pri, porque a gente nunca imagina que uma criança possa é, ter questões relacionadas ao suicídio. E quando a gente vai estudar, a gente vê que cada vez mais jovens, né? Ou seja, mais cedo você tem relato de casos de suicídio. Então, é importante ter esse espaço de falar. Mas eu só vou conseguir falar se eu já pensei sobre isso e se eu já entendi o que é como que eu penso esse assunto, o que que é isso para mim, tá? Se eu já fiz essa reflexão. Senão é muito difícil, senão a gente se surpreende. Então, é fácil a gente se paralisar diante de um questionamento, né, inesperado. Agora, é importante a gente saber que com essa abertura e das pessoas falando cada vez mais, né, sobre esse tema, por exemplo, o suicídio, a questão da própria morte, é natural que as crianças tenham curiosidade. E isso precisa ser falado de uma forma natural, mas só vai ser natural, só vou conseguir falar de forma natural se for natural para mim. Se eu tiver pelo menos refletido sobre isso, né? Eu acho que os pais, eles também precisam pensar no cuidado consigo. Então, como se a gente estivesse num movimento de cadeia, em cadeia, né? Ou numa interdependência mesmo. Então, cada vez que eu consigo melhorar algo em mim, eu vou estar melhor para poder ajudar o outro a pensar nas suas questões, nas suas dúvidas, de fato, ajudar as pessoas que precisam. É bem por aí mesmo, porque essa ideia que você falou é bem interessante. Se a pessoa nunca refletiu sobre isso, né, nunca pensou e também não acha que aquilo é algo natural de se falar, vai ser realmente difícil para ela, né? E de repente vai ser pega de surpresa. E os filhos, e uma coisa que eu tenho visto, né? As crianças hoje elas estão muito avançadas, né? E parece que elas estão ligadas, ainda mais pela questão da tecnologia, né? Se a gente for ver. Então, elas têm acesso ali a muita informação, né? E então, às vezes chegam coisas, perguntas para os pais que eles se surpreendem. E aí, são pegos de surpresa. Mas essa ideia de agir com naturalidade e perceber, né, ter uma autopercepção ali, nossa, isso fiquei assustado, e agora? Né? É também Uhum. olhar para dentro de si e tentar trabalhar isso, né? É algo que não é comum, mas que é interessante as pessoas se atentarem, né? Porque justamente os pais são os modelos dos filhos, né? Então é interessante abordar com naturalidade e buscar esse processo aí de autoconhecimento, né? Eu E costumo gestão sempre dizer, emocional. para quem quer trabalhar com suicídio, ou com a prevenção do suicídio, né?
o primeiro passo é você fazer uma apropriação dos seus valores e crenças. Então, em algum momento, você parar e refletir: o que que eu penso sobre isso? Como que eu vejo o suicídio? Como que isso está na minha escala de valores e de crenças? E ser assim, o mais sincero e franco consigo mesmo, porque não é um trabalho que você consiga fazer só pela sua competência técnica, né? Ela vai ser muito necessária, mas você vai precisar lidar com toda a sua competência emocional. E a nossa competência emocional, ela é constituída pela nossa vivência e pela forma como a gente lida com os assuntos que a gente for trabalhar, né? E aí o segundo passo é conhecer sobre suicídio, né? Então tem um universo de coisas, tem muita informação, a gente está vivendo a era da informação, né? E é extremamente importante esse preparo, a gente não achar, é, não pensar que dá para fazer um trabalho sério, consistente em relação à prevenção de suicídio com boa intenção, né? Só isso não vai ser suficiente. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses dois passos, sabe? Acho que eles são a base de um desenvolvimento pessoal e profissional extremamente necessário para isso. Isso é importante de frisar. O Instagram tá avisando que a gente tem 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto. É, eu já queria encerrar, então, agradecer a Meire. Eu não sei se a gente conseguiu abordar tudo, eu acho que sim, pelo menos o mais importante a gente abordou. E queria convidar todos que participaram dessa live, quem for conferir depois pelo link, que amanhã a gente vai ter outra live com o Dr. Luiz Espósito. Ele vai falar sobre o comportamento suicida e automutilação. E na quarta a gente vai ter mais duas, na sexta e na semana que vem a gente tem mais também. Então, uma semana inteira para a gente falar de saúde mental, falar de prevenção. Então, que é muito importante, quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. E eu queria agradecer a Meire e pedir para ela deixar um recado final. Eu que agradeço, Michele, pelo convite, pela oportunidade da gente refletir sobre alguns tópicos, né? Você falou, a gente falou tudo, a gente falou pouco, mas assim, Tem muito. tentando trazer uma visão, né, daquilo que é a vivência e daquilo que eu acho bastante relevante dentro desse cenário, né? 40 É segundos. um tema muito caro para mim, agradeço. Obrigada a todos pela contribuição. Obrigada, Beijo. gente. Obrigada pela participação, Priscila, Poliana, Rafael, Maicon. Beijo para todos. Tchau. Tchau. Vai encerrar. 19 segundos. Tchau, gente. Tchau.